e você fica agora com o programa Nada Mais Belo. Olá, amigos ouvintes da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, da Diocese de Paracatu, ouvintes também da TV Cultura. Nada mais belo, estamos aqui novamente para empreendermos, esse caminho pelos tesouros do nosso conhecimento, da nossa igreja, da nossa filosofia. Revelação, hoje estou aqui com o Padre Wellington, pároco da nossa paróquia, que conduz o nosso programa, e o tema hoje é revelação. O que será que vamos revelar aqui? Né, Padre? Olá, João. Olá, amigos e amigas. É um prazer enorme estar aqui de volta. Revelação é um tema muito interessante porque todas as vezes que alguém revela algo para alguém, ou alguém ao qual vou revelar não sabe, né? Então, se eu revelar para você não sabe o que eu vou revelar. E a revelação de Deus aconteceu. Acontece que na revelação de Deus é um pouquinho diferente, porque, assim, na verdade, o que Deus revela é uma outra realidade. E aí, João, quando a gente vê, assim, que a ciência vai nos ensinando várias coisas, ela vai ensinando novas coisas que nós não sabíamos, né? Então, assim, como é que faz isso? A gente não sabe. Então, coisas vão se revelando. Mas quando Deus se revela, não é esse tipo de revelação da ciência, obviamente, né? É uma outra revelação que nós não poderíamos chegar a ela a não ser se Deus não nos revelasse. Então, se Deus não me revelasse quem Ele é ou o que Ele é, então ou algumas verdades da fé, nós não teríamos condições nenhuma de chegar a esta verdade. Somente pela graça. Só pela graça de Deus, que é a presença, que é a revelação de Deus, né? Assim nós vemos, João, que assim, vamos dizer assim, nós sabemos, por exemplo, que 2 mais 2 são 4, né? A matemática nos diz. E sabemos que a ciência vai nos revelando coisas. Agora, já pensou assim, Deus uno e trino? Como eu poderia saber isso se Deus não me revelasse? De maneira, não tinha jeito, né? Ou então assim, olha, o verbo de Deus se encarna. Então, Deus que é eterno, perfeito, se torna homem, um mistério. Então, assim, a nossa vida, a nossa ciência já tem mistérios que um dia vamos saber, né? Mas essa verdade nós nunca saberíamos, em nenhuma hipótese. Portanto, se eu sei hoje, pela fé, que Deus é uno e trino, então alguém me revelou isso. É o que se diz por isso Santo Tomás de Aquino levou Aristóteles à plenitude, né, Padre? Alguns dizem porque Aristóteles viveu antes de Cristo e não teve acesso à revelação. Exato, mas aí, você falando de Aristóteles, no livro da metafísica dele, ele foi o filósofo que mais se aproximou da revelação. Obviamente que quando ele fala, por exemplo, aí de uma causa encausada, sabe, de um pensamento do pensamento, de um motor que move tudo, mas não é movido por ninguém o move, ele chega próximo da revelação de um só Deus. Então, na verdade, Deus revela-se. Ele se revela à pessoa humana. Mas se você olhar bem, uma coisa interessante, João, que no povo de Israel, tinha assim, o povo de Israel aqui, e tinha um monte de povos ali ao redor. Mas somente Israel chegou à concepção de um único Deus, um só Deus, né? Porque todos os outros adoravam uns 500 deuses, vários deuses, mas não Israel.
Por que será? Será que Israel era assim, né, prendado? Não, porque ali, na verdade, houve uma revelação de Deus a Moisés, né, aos outros. Isso é revelação. Agora, na revelação que Deus faz conosco, Ele revela através de algumas coisas. Assim, não cai do céu, assim, não vamos aqui, atenção, agora vai vir uma pedra filosofal, sei lá. Não, Ele se revela através de algumas coisas, que a igreja sempre ensina, né? Essas coisas, como é que você... A maneira como Deus vai se revelando pouco a pouco. Porque à medida que o homem, a pessoa humana, vai poder entender, Deus se revela à medida que nós podemos entender. Porque se nós não pudéssemos entender nada de Deus, então seria em vão a revelação. Né? É como se você falasse assim para o sapo: aprende latim. Olha, como é que o sapo vai aprender o latim? Não tem como, porque ele não dá conta de fazer isso. Então Deus revela para nós, porque nós podemos conhecê-lo, não completamente, né? Mas podemos conhecê-lo. Então ele se revela a nós, e ele é progressiva, não é assim tudo de uma vez, não, calma, né? Então, assim, desde a antiga aliança, através das Escrituras, Deus revela para nós. Então, assim, nós não poderíamos nunca chegar a um conhecimento sobre essa informação de Deus, né? Porque Deus realmente se... Então, assim, só para você ter a distinção da revelação humana, porque a revelação humana, ela é aquela que a gente, entre aspas, né? Entre aspas, por aquela que a gente vai aprendendo as coisas, né? Aprendendo. Não é propriamente uma revelação no sentido estrito. E aquela que nós não poderíamos explicar completamente. Então, a fé em Cristo, a fé na virgindade de Nossa Senhora, a fé na Eucaristia, a Deus uno e trino, a segunda vinda de Cristo, e assim, várias outras verdades que nós não sonharíamos nunca em saber, nem no sonho. Por isso devemos rezar sempre pedindo mais fé, né, Padre? Para que Deus nos conceda mais capacidade de alcançar essas revelações, né? Exatamente. Mas tem um problema, infelizmente. A pessoa humana pode rejeitar. Porque a pessoa humana é criada à imagem de Deus, então ela pode dizer: não quero. Não como desejo, muitos fazem, né? Como muitos fazem. E se ela fala assim, ó, não quero, não desejo, Deus que criou a pessoa de modo livre vai respeitar aquela pessoa. Porque Deus não quer obrigar ninguém a amá-lo. Você vai amá-lo porque Ele amou, porque Ele quer conquistar a pessoa e ver se vai assim, obrigar, não. Mas aquela velha coisa, meu caro, é porque quando você tem liberdade e você tem atos, usando a liberdade, você tem também as consequências dos seus atos, né? No direito lá que você é advogado, você sabe que eu posso, por exemplo, aí dizer que você vai para a cadeia, você não, alguém vai para a cadeia, que cometeu um crime ou algo, porque a pessoa cometeu um crime, aí tem aqueles atenuantes, né? E então, assim, mas ela era livre para fazer. Se ela não fosse livre, não houvesse nenhuma liberdade para poder... Então, como que uma lei poderia ser imputada a ela? Inclusive é uma excludente, né? Se a pessoa for obrigada de modo que ela não pode deixar de fazer, exclui a culpa dela. A culpa dela. Então, isso quer dizer que a culpa de alguém só pode ser imputada se ela for livre, como você falou. É como assim, como eu costumo dizer, se um leão devolve uma pessoa humana, ninguém vai processá-lo. Vai levá-lo lá na corte para poder prendê-lo. Ele não tem liberdade. Então Deus se revela e a pessoa humana pode dizer não. Mas por que a gente está falando aqui? Porque a gente quer que a pessoa diga sim a Deus. Sim à fé, sim à presença, sabe? Sim porque é um ato de fé, é um ato também de razão, não completamente, mas também de razão, que você diz: não, eu quero crer, embora eu não consiga compreender.
Eu creio, I believe, né? Eu credo em italiano. Eu creio em Deus. Então, isso tudo para dizer que Deus se revela a mim, se revelou, se revela, e eu posso dizer e devo dizer, eu creio na revelação de Deus. Agora, com relação aos meios pelos quais Deus se revela, próximo programa, nós vamos falar aqui sobre de que maneira que Deus se revela e como que isso se dá na nossa vida desde o começo até agora, como que essa revelação, como que ela se dá, como que ela acontece. Então, nada mais belo do que ter fé, quer dizer, nada mais belo mesmo. Não deixem de mandar suas perguntas. Esses programas são feitos com base nas perguntas que são enviadas e contamos aí com a audiência de vocês. Muito obrigado. Até a volta. Tem que estar na nossa tela ali os e-mails, onde você pode enviar suas perguntas. Nós responderemos aqui no nosso programa Nada Mais Belo. Obrigado.